O GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, eu acho que é a norma que eu mais sentia falta na legislação brasileira. Porque quando a gente vai analisar a legislação europeia sobre segurança e saúde, sempre tem uma norma de gerenciamento de riscos ocupacionais, é algo fundamental, eu falo que é a união, é o cimento entre as demais normas. Parecia que cada norma era autônoma, parecia que o PCMSO era autônomo, o PPRA era autônomo, a NR17 era outra coisa, e ninguém conseguia fazer a junção disso de uma forma tão bonita como foi feita no gerenciamento de riscos ocupacionais. Esse gerenciamento de riscos ocupacionais, então, ele surgiu para tentar ser uma norma geral de prevenção. Ela é a nossa norma de prevenção. Era isso que a gente sentia falta na legislação de segurança e saúde brasileira. E ela foi baseada em estudos extensos feitos por técnicos no Ministério. Há muito tempo já se discutia essa norma, a necessidade dessa norma na CTPP, e com essa revisão das normas que foi feita, se viu a possibilidade de implementar esse gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, é algo que vai ser um guarda-chuva agora para todas as demais normas que a gente tem. Ela vai conseguir unir a NR9, que são os riscos físicos, químicos e biológicos, vai conseguir unir a NR17, que é a ergonomia, vai conseguir unir o PCMSO, tudo isso agora vai estar numa norma só. Logicamente, só para dar um contexto mais geral, a NR1, ela não é só o GRO, ela é mais ampla do que isso. Ela trouxe algumas mudanças, por exemplo, em cursos realizados, agora fica evidenciada a realização de cursos à distância, EAD, ensino EAD para cursos, treinamentos. Fica evidenciado também alguns conceitos relacionados a treinamento inicial, periódico, eventual, local de registro de treinamentos, e aqui a gente já consegue até fazer o link lá com o E-Social de por que aquele evento de treinamentos acabou saindo, né? Porque agora o treinamento não é mais exigível no livro de registro de empregados, pela nova NR1. A gente viu a questão do aproveitamento dos cursos quando o trabalhador muda de empresa ou dentro da mesma empresa. Então, tem uma série de dúvidas que existiam no mundo de SST que foram respondidas por essa nova NR1 e que a gente precisa estar atento a esse novo formato, então, essas novas disposições. Mas, como o nosso tempo é curto, eu quero focar um pouquinho mais mesmo no item 1.5 lá, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, que eu acho que é o nosso principal ponto de dúvidas, de debates e o que mais vai desafiar o profissional de SST nesse próximo ano aí, até a implementação em março de 2021, né? Bem, como eu já disse, o gerenciamento de riscos ocupacionais, ele é um guarda-chuva. Ele é um guarda-chuva das demais NRs. E aí a gente já começa a perceber, então, que ele vai depender muito do que você identificar a partir das demais normas regulamentadoras. Você vai ter que ter o seu PPRA lá na NR9 para que você consiga fazer a identificação dos riscos físicos, químicos, biológicos, para você conseguir trazer isso para o inventário de riscos de uma forma mais precisa. Você vai precisar, no seu programa de controle médico e saúde ocupacional, também ter esse link com o seu GRO, com o seu gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, muitas vezes, você vai ter um documento, o documento resultado do GRO, é o Programa de Gerenciamento de Riscos, né, o PGR, e muitas vezes você vai ter um PGR relacional. Ele vai relacionar o que está dito em outros documentos. Muitas vezes ele não vai precisar dizer o que já está dito em outros documentos, basta ele referenciar aquilo que já está dito, por exemplo, no seu PPRA, no seu PCMSO, no seu programa de ergonomia. Você vai poder fazer essa relação. Você não precisa, logicamente, escrever tudo ou fazer de uma forma diferente. Mas a gente observa que agora está sendo exigido gestão da empresa. A gente falava muito isso quando a gente começou a discutir o E-Social, e agora isso fica mais evidenciado, a necessidade de gestão em SST. Isso não ficava claro. Cada um fazia seu documento de forma autônoma, eles não se conversavam, você não entendia a relação entre eles. Com o GRO agora, fica bastante evidenciado essa relação entre todas as normas, todos os documentos e a necessidade de eles serem observados. O GRO, ele é baseado no ciclo PDCA de gestão. Quem mexe com gestão conhece muito o ciclo PDCA, né? Ele é baseado nesse ciclo. Então, a gente vai ter a verificação, a correção, a execução, várias etapas dentro desse programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Logicamente, eu não vou conseguir detalhar todas essas etapas pelo nosso tempo, mas todos esses elementos a gente vai observar dentro desse programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Como eu já disse, quando o GRO, ele é a ação, ele é o gerenciamento dos riscos em si, mas isso deve estar refletido em um documento, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que ele é composto
pelo inventário de riscos, mais o plano de ação. Então, o GRO, quando a gente falar de gerenciamento de riscos ocupacionais, ele é a ação, ele é o meu trabalho de gerenciamento. E ele vai estar refletido no meu programa de gerenciamento de riscos, no meu PGR. O GRO, ele tem algumas etapas, e eu costumo dividir ele em alguns processos mais amplos, que a gente chama de macroprocessos, e depois os processos de documentação desses macroprocessos. O primeiro passo do GRO, eu acho que é evidente, é identificar os perigos e analisar e avaliar os riscos, né? Essa parte da identificação dos perigos e avaliação dos riscos, e aí outro passo importante, a gente trouxe de forma bem clara esses conceitos de perigo, risco, nível de risco, isso tudo ficou muito mais claro agora, eram conceitos muito soltos, muitas vezes usados até de forma incoerente entre as diversas NRs, isso foi uniformizado na NR1. Então, você vai identificar os riscos, identificar os perigos, avaliar os riscos, e aí, a partir disso, você leva isso para o seu inventário de riscos. Dá para fazer isso sem saber o que está acontecendo na NR9, sem saber o que está lá na NR17? Não dá. Essa etapa pressupõe que você obedeça as demais normas, ou seja, que você conheça as demais normas, para você, então, conseguir identificar os riscos. Um fator fundamental para a etapa de identificação de riscos é o conhecimento das normas regulamentadoras, das outras normas regulamentadoras, e depois de identificar e avaliar os riscos, identificar os perigos e avaliar os riscos, você leva isso para o inventário de riscos. E aí depois você tem a terceira etapa, o terceiro macro processo do GRO, que é o controle dos riscos. O controle dos riscos, ele vai constar no plano de ação de vocês, lá do PGR. Então, no inventário de riscos, vai estar a identificação dos perigos e a avaliação dos riscos, e no plano de ação você vai ter o controle dos riscos de forma bem detalhada. Essa é basicamente a estrutura do seu PGR, né? E é isso que o gerenciamento de riscos quer de vocês, é isso que ele espera de vocês, é isso que ele trouxe de novidade para a gente. Como o Jefferson já havia bem dito aí, há uma importante referência ao sistema de gestão já adotado pela empresa. Então, a empresa que já possui um sistema de gestão, ela pode partir daquilo que ela já tem, né? Ela não precisa reinventar a roda, ela já tem um conhecimento acumulado, e isso deve ser avaliado. Lembrando que até há prazos diferenciados para revisão do PGR, quando a gente já tem um sistema de gestão com certificação internacional implementado, né? A gente pode levar até 3 anos aí esse processo de revisão. Então, são elementos importantes. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada desse primeiro tópico. Não, era isso que eu queria dizer para vocês. Lembrando também que o GRO está focado na melhoria do desempenho em segurança e saúde pela empresa. E aí, por isso, uma das fases que a gente vai passar nesse gerenciamento de riscos é a avaliação das doenças e acidentes de trabalho, né? Já que a gente está agora focado no desempenho, que é o principal, não adianta nada a gente ter uma série de normas, um inventário de riscos, um plano de ação perfeito, se isso não gera resultado para a gente, se isso não gera melhoria no nosso desempenho em SST. E aí tudo isso entra no ciclo PDCA, né? Se algo não está melhorando, eu preciso rever os meus processos anteriores, porque tem algo que está errado. Então, está focado nessa melhoria de desempenho, e aqui a gente observa novamente a harmonização com a legislação previdenciária, né? Porque quando a gente fala de desempenho, a gente lembra que tem uma ferramenta lá na Previdência também para medir desempenho, que é o fator acidentário de prevenção, então, que é o FAP. Então, a gente vai entendendo como essa harmonização está sendo feita de forma consistente nas normas. E aí, então, dados esses elementos do PGR que eu disse de forma bastante geral, deixa eu ver qual outro ponto que eu queria falar com vocês. Um ponto importante que eu falei para vocês da identificação dos perigos, né? Dentro desse gerenciamento de riscos ocupacionais também fica evidenciado a importância de identificar não só os perigos internos da empresa, como os perigos externos, quando há realização de trabalho em locais fora, extramuros da empresa, né? Eu lembro também da época do E-Social, do evento da I60, que a maior dificuldade das pessoas era saber, mas se o meu trabalhador faz um trabalho externo, quais riscos eu digo que ele está exposto? Isso tem que ser mapeado, gente. Gestão de riscos é isso, gerenciamento de riscos ocupacionais é isso. E isso agora está evidenciado no GRO. O GRO traz de forma expressa que você tem que gerenciar não só os riscos internos, mas os externos, quando há exercício de atividades nesse tipo de situação. Alguma dúvida até aqui, Nilza? Algum ponto que você quer que eu detalhe ou posso continuar? Não sei se o Jefferson quer fazer alguma consideração até aqui. Nessa parte do desempenho é que a gente chega nos indicadores, né, doutor?
Perfeito. A gente tem que nunca assim a gente vê, eu vejo esses últimos 2 anos aí, eu coloquei foco nessa parte de estatística, de epidemiologia, né, em estudar isso, e agora chega um momento assim que não tem mais como não usar isso, né, porque o desempenho está diretamente relacionado a estabelecer e fazer e acompanhar e rodar o PDCA com esses resultados, né? Então, a gente vai passar também a segurança. Assim, é muita mudança, né, para a segurança do trabalho. É a informatização vinda pelo e-social, né, que é uma área que tinha pouca ou quase, ou não tinha informatização. Muitas empresas não têm, só a folha era informatizada. E todos esses conceitos, né, da qualidade, quem já tem um programa de gestão já está familiarizado com isso, mas quem não tem, não está familiarizado, né? Então, é muito aprendizado, é muita aquisição de conhecimento que tem que ter para viver esse novo momento da segurança do trabalho. Perfeito. Eu estou até falando muitas informações de forma rápida, mas é que a gente fica tão ansioso para poder passar todas essas novidades, né, tudo isso que está acontecendo. Daria para a gente ficar o dia aqui conversando de tanta novidade que a gente tem nessa parte de gerenciamento de riscos. Mas é muito importante estar atento a essas grandes mudanças. A mudança no modelo de gestão. Quem já fazia gestão, provavelmente já tinha o seu GRO bem desenhado ali. Não vai ter grandes dificuldades em fazer um PGR agora. Você provavelmente já tinha algo semelhante a um inventário de riscos. Você já tinha um plano de ação, porque você já fazia gestão. Quem faz gestão tem plano de ação, não tem jeito de fazer gestão sem um plano de ação. Então, a dificuldade agora é implementar isso para quem ainda não tinha esse conceito, quem não via SST dessa forma, quem via SST como simples cumprimento de norma, como simples cartório de registros, onde você fazia um papel, que era o PPRA, fazia um papel, que era o PCMSO, e a partir dali você ia arquivando esses documentos para cumprir obrigações legais. Então agora ficou evidenciada a necessidade da gestão de riscos e harmonizando, trazendo os conceitos de todas essas outras normas que a gente já tinha antes, que estão sendo modernizadas também, mas que não mudaram a sua essência. Então, isso é basicamente o gerenciamento de riscos ocupacionais. É essa a grande novidade que a gente está tendo. Eu acho que é essa mudança de cultura que a gente vai ter. Então, quando a gente fala desse programa de gestão, é fácil a gente pensar nele para as grandes empresas, que normalmente já têm ferramentas de gestão bem estabelecidas. Agora, sempre há uma dificuldade muito grande quando a gente fala das micro e pequenas empresas. E é aí que a própria NR1 já trouxe novamente um conceito importante para a gente, que é uma ferramenta que vai ser disponibilizada aos moldes de uma ferramenta que se tem na União Europeia, o OIRA, que você utiliza para fazer uma identificação de riscos de forma simplificada. Essa ferramenta está sendo trabalhada pela Fundacentro e vai ser disponibilizada. Isso já foi anunciado publicamente em diversos eventos pela Secretaria de Trabalho. E essa ferramenta vai permitir que as micro e pequenas empresas também consigam ter uma gestão simplificada, considerando que, logicamente, elas não conseguem ter essa gestão tão exaustiva. Muitas empresas, elas não têm uma estrutura e nem têm condição de contratar uma estrutura para isso. Então, vai ser ofertada uma ferramenta para elas, para que elas possam fazer a sua gestão de riscos ocupacionais, inclusive com uma série de regras simplificadas. Por exemplo, se a partir dessa ferramenta ela identificar que não há riscos ocupacionais físicos, químicos ou biológicos, ela vai estar dispensada de elaborar o PPRA. Então, há uma série de links feitos entre essa ferramenta que vai ser ofertada, esse registro eletrônico que vai ser feito, e a dispensa de outras obrigações que deixam de ser necessárias justamente porque ela teve uma fase preliminar de identificação dos riscos. Então, essa é outra mudança importante. Vai haver uma ferramenta simplificada para as microempresas, para as empresas de pequeno porte, para que elas consigam atender a NR1 de uma forma contundente, fazendo os registros adequados, mas de uma forma mais simples, sem onerar elas a tal ponto que elas não consigam executar com qualidade a avaliação que elas têm que fazer. Então, esse é outro ponto importante da NR1. Outro ponto importante eu vou citar, porque eu acho que se eu falar só da NR1, a gente vai até o final com ela, né? A gente vai falar de outras. Mas vou citar só mais alguns pontos, que é a liberdade da organização de escolher a ferramenta técnica que ela vai utilizar para avaliação de riscos.
Isso é muito importante, porque a gente vai ter que avaliar em cada situação qual a ferramenta adequada, né? Não se muda aquilo que a empresa já fazia, se ela já adotava algumas ferramentas para avaliação de riscos, mais comum é a matriz de risco, né, que a maioria das empresas utilizam, mas há outras ferramentas específicas, principalmente quando você fala de identificação de riscos químicos, isso continua sendo possível. Há a definição, agora a definição dos níveis de risco a partir dos conceitos de probabilidade e severidade, né, a probabilidade de um evento ocorrer, a severidade, então isso tudo consta agora de forma mais evidenciada na norma. Deixa eu verificar se tem mais algum outro ponto importante para que a gente possa repassar. Eu teria muita coisa para dizer ainda, mas eu quero ir já para a parte das disposições gerais da norma, em que fica evidenciado também a relação que as organizações devem ter em relação à gestão de riscos. Lá fica muito claro que organizações que trabalham no mesmo espaço, como, por exemplo, um shopping center, elas devem agir de forma conjunta para definir, por exemplo, um plano de emergência. Olha, são empresas que não têm nenhuma relação contratual, mas por dividirem o espaço, elas precisam atuar de forma conjunta em algumas questões do seu PGR. Outro ponto importante que fica evidenciado é a relação entre empresa contratante e contratada. A contratante deve obrigatoriamente fornecer as informações dos riscos aos quais a contratada vai estar exposta em seu ambiente. E a contratada, ela tem que fornecer as informações também dos documentos dela. Por quê? Porque a contratante ela pode referenciar o documento da contratada, referenciar o PGR da contratada no PGR dela, em relação aos ambientes dentro da empresa contratante, ou ela pode fazer essa identificação também de riscos e baseado no que a contratada declarar, né? Então, essa relação que sempre foi muito difícil, é muito difícil até hoje, a gente sempre ouvia muito isso quando a gente falava da declaração de informações no meio social, isso agora está claríssimo na NR1, não há dúvida em relação a isso, e logicamente a empresa que não quiser cumprir isso a partir de agora, ela não tem como se esquivar por uma interpretação de norma, a norma é clara nesse sentido.